dias, depois de ressuscitado, ele andou aqui na terra, aparecendo para pessoas que andavam com ele, mostrando, para testificar que tudo aquilo que ele falou a respeito que iria acontecer com ele, estava acontecendo, e ele veio 40 dias, ficou aqui ainda andando, se mostrando, se revelando aos discípulos, para mostrar que a palavra vai se cumprir. Tudo que ele falou se cumpriu. Ele apareceu para Maria Madalena, foi a primeira mulher a vê-lo, depois de ressuscitado, lá em João 20, de 14 a 16. Apareceu para Madalena. E aí foi algo surpreendente, que ela nem reconheceu, de repente, mas Jesus falou, sou eu. Não toque em mim, ainda não subi para o Pai. Impressionante como Jesus ama tanto aqueles que servem, aqueles que buscam a Ele, e Ele se revela. Jesus quer se revelar para você. Jesus quer se revelar a cada um de nós. Ele se apresentou aos discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos estavam andando. De repente, Jesus chega perto deles e começa a ouvir aquela conversa. E daquela conversa eles perguntam, você que estava lá em Jerusalém, não soube os acontecimentos que estavam acontecendo lá, não soube o que aconteceu. E foram caminhando, conversando, e Jesus ia para um lado, eles iam para o outro. Não, vamos lá, vamos ficar aqui, vamos comer um pão, vamos comer alguma coisa. Entraram na casa, quando ele partiu o pão. Os discípulos ainda não tinham conhecimento que ali quem estava ali com eles era Jesus ressuscitado. Ele não está mais pregado na cruz. Ele vive e reina. Ele vive e reina. Ele apareceu aos 12 apóstolos, com medo, se trancaram num lugar e ficavam lá preocupados com o que ia acontecer com eles, o que eles iriam fazer depois da morte de Jesus. Mas eles esqueceram daquilo tudo que Jesus tinha feito. Foi preciso Jesus. E aqueles discípulos deram um trabalho para Jesus. Olha, nos dias de hoje ainda continua sendo assim. Tem muitos discípulos que dão um trabalho para Jesus, para andar verdadeiramente com Jesus. Olha, os pastores têm um trabalho duro também, para mostrar que é preciso crer, que é preciso ter fé, que é preciso prosseguir, não pode parar. E Jesus teve que se apresentar aos 12, quando eles estavam reunidos com medo, todo mundo com medo. Jesus se apresentou lá em João 24, 36. Abra sua Bíblia em João 24, 36. Fala sobre isso. O que aconteceu? Por que Jesus teve que aparecer para eles de novo? Porque eles não estavam crendo do que estavam vendo. Mas Jesus começou a falar. João 20, 24, 36. Jesus apareceu aos 12. Tomé é um incrédulo. Jesus 24. Ora, Tomé é um dos 12, chamado de Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Aí disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir o sinal nos cravos de suas mãos e não puser a mão
o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois, o que aconteceu? Estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles também. Chegou Jesus estando as portas fechadas, ou seja, Jesus entrou com as portas fechadas. Ele ali já estava cheio da glória, porque até pela parede ele passava. Amém? Apareceu, se revelou. Ele estava em espírito, estava em carne, estava na carne, estava no espírito. Tanto é que Tomé tocou. Aqui. Estando as portas fechadas, apresentou-se no meio dele e disse: Pai seja convosco. Pai seja convosco. E depois disse a Tomé: Põe aqui, Tomé, o dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejais incrédulo, mas crente. Olha só que loucura. Para os homens, não para nós que cremos. Um homem aparece, como posso fechar, Jesus, entra num lugar com as portas fechadas e aparece, se revela aos 12. Espírito. Aí, de repente, ele fala para Tomé: Tomé, vem cá, toca aqui. Toca aqui, Tomé. Olha para cá. Toca aqui. Toca aqui. Não seja incrédulo, mas seja crente. Deus está falando com alguém aí, hein? Não seja incrédulo, não duvide da palavra, creia. Seja um crente verdadeiro, meu irmão. Seja um crente autêntico, seja um crente real. Não um crente falso, que uma hora crê, outra hora não crê, crê para umas coisas, mas não crê para outras coisas. Ou você é ou não é. Amém? Ou você é cristão ou você não é cristão. Jesus alertou a Tomé aqui. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e meu Deus. Disse Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Por que me viste, creste? Você só vai ver, só vai crer quando vê. Eu tenho que crer primeiro para depois ver, não é o contrário. Eu tenho que crer para ver o poder de Deus. Eu não tenho que ver o poder para depois crer, não. O que aconteceu com Tomé? Pedro e João, quando falaram para aquele coxo, eles falaram assim: será que eles pensaram? Será que eu vou orar? Será que eu não vou orar? E se eu falar isso não acontecer nada, como é que vai ser? Eu vou passar vergonha aqui. Eles falaram isso? Não. Não falaram isso. Eles abriram a boca com fé, intrepidez, ousadia, cheio da unção do Espírito Santo. Proclamaram ali um milagre daquele homem coxo, que era coxo desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe, desde o ventre. Levantou, estava de pé, entrou no templo saltando, pulando e dando glória a Deus. Boa lição para nós, né? Boa lição. Muito boa lição. Apareceu e Tomé Jesus puxou ele de Tomé. O que me viste crer? Jesus, pois, operou também a presença de seus discípulos muitos outros sinais do que não estão escritos no livro. Ou seja, Jesus fez tanta coisa que não dá para escrever tudo. Mas ele apareceu. Ele apareceu e anunciou: sou eu. Ó. O que eu falei está se cumprindo. O que eu falei nós estamos vivendo aqui hoje. E o que ele falou, nós aqui, nós, você, eu, também vamos viver. Se crermos,
se crermos na palavra, se andarmos na presença do Senhor, se buscarmos o batismo do Espírito Santo, nós vamos ser também igual a Pedro, igual a João. Vamos falar e o milagre vai acontecer. O próprio Jesus falou, aquele que crê em mim, obras iguais a mim farão, e até maiores. Por que em determinadas igrejas isso não acontece? Falta oração à igreja, meu irmão. Não é uma pessoa orando só na igreja, não. É a igreja toda orando sem cessar. A igreja toda. Por que que Pedro foi visitado por um anjo que o tirou daquela cadeia que estava super cadeia, que é segurança máxima? Corrente nos pés, corrente nas mãos. Tinham 4 soldados de cada lado. E o que acontecia lá na igreja, aonde os crentes estavam reunidos? Oração. Diga comigo, oração. Diga mais uma vez, era oração, era muita oração. A igreja orava por Pedro. A igreja orava por Pedro, enquanto Pedro estava preso. Se a igreja orava, a igreja acreditava no poder de oração. Tem muitas igrejas que não têm oração, que não têm um ministério só de orar. Não é 2 ou 3 orando, não. É a igreja. Existem lugares que só tem 2 ou 3 orando. Igreja que só tem 2 ou 3, uma meia dúzia. Aí a igreja tem 100, 200, 300 membros, mas poucos oram. Como essa igreja vai crescer, como essa igreja vai romper, como vai se cumprir aquilo que está escrito, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque o inimigo sabe, conhece a igreja que é cheia de unção, diz a presença de Deus. O diabo, o inimigo, sabe muito bem a igreja que ora, que persevera em oração, que tem unção, que tem poder contra as forças do mal, das trevas. Satanás conhece muito bem. Por que tem tanta igreja que estão padecendo, sofrendo, não estão crescendo, não estão rompendo barreiras, não estão conquistando almas? Vivem anos o mesmo tipo de quantidade de membros. Não estou falando de crescimento sem compromisso, crescimento sem aliança, não. Crescimento com aliança, crescimento com poder, com autoridade. Crescimento rompendo, conquistando, tomando, saqueando o inferno, vidas que estavam indo para o inferno, sendo arrancada das garras de Satanás. Tenha misericórdia, Senhor. Será que Jesus precisa vir de novo e falar com cada igreja? Vem cá, o que vocês estão fazendo aí? A minha ordem foi qual? O meu mandamento foi qual? A minha instrução foi qual para vocês? Será que Jesus precisa voltar de novo aqui e dar a instrução a cada igreja que está falhando? Lá em Apocalipse ele deu instrução para cada igreja, elogiou e criticou cada igreja do Apocalipse. Impressionante, né? Ó, a igreja de Éfeso, ele elogiou. O elogio, rejeita o mal e persevera e é paciente. A igreja de Esmirna, o elogio, suporta o sofrimento graciosamente. A igreja de Pérgamo, ele disse, mantém a fé em Cristo. A igreja de Tiatira, caridade, serviço, fé e paciência são maiores do que antes. Ou seja, estão crescendo. A igreja de Sardes, alguns têm mantido a fé. Cada igreja tinha uma característica que agradou o Senhor. A Filadélfia persevera na fé.
E Laodiceia não fez nenhuma crítica, nenhum elogio. Assim como ele fez elogio, ele também criticou a igreja de Éfeso. Ele disse: o amor por Cristo não é mais fervoroso, ou seja, esqueceram o primeiro amor. A crítica à igreja de Esmirna, nenhuma. Não tinha crítica nenhuma, eles estavam andando conforme a palavra, fazendo a obra. A igreja de Pérgamo tolera a imoralidade e a idolatria e heresias. Tem igreja assim? Tem. Tolera um monte de coisa, heresias, imoralidade, fornicação, adultério, e por aí vai uma série de coisas. A igreja de Tiatira tolera o culto idólatra e a imoralidade. Tolera o culto idólatra. Tem igreja que tem membros que são vai-se um tipo de pastor. Um pastor prega um nome, ou o pastor presidente, ou o pastor prega mais, que acham que prega mais. Todos são iguais perante a Deus. A palavra vai fazer diferença naquele que recebe a palavra com fé. Não pela palavra de um homem, pela palavra da fé. Amém? A igreja de Sardes, uma igreja morta. O que uma igreja morta faz? Essa foi a crítica para a igreja de Sardes. Vocês são uma igreja morta. Misericórdia, Senhor. E a Filadélfia, não fez nenhuma crítica. E a igreja de Laodiceia, indiferente. Não faz nada, não faz diferença. Onde ela está, não tem gente se convertendo, não tem gente sendo curada, não tem gente sendo liberta. Está indiferente ali, é mais uma igreja que não tem função nenhuma. Tem as promessas também. A promessa para a igreja de Éfeso, comer da árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, a coroa da vida. E Pérgamo, a promessa, o maná escondido em uma pedra branca com um novo nome. Para a igreja de Tiatira, domínio sobre as nações e a estrela da manhã. A igreja de Sardes, a promessa, os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Senhor, honra quem honra ele. Amém? A igreja de Filadélfia, a promessa que foi feita pelo próprio Jesus, um lugar na presença de Deus, um nome novo e a Nova Jerusalém. A promessa para a igreja de Laodiceia, compartilhar do trono de Deus. Bom, Deus conhece cada igreja. Conhece aquilo que ela faz de bom, aquilo que ela tolera, aquilo que faz de ruim, aquilo que não é a vontade dele. E nós também somos a igreja somos nós. Nós formamos o corpo de Cristo, mas nós também somos a igreja. Quando nos unimos, somos parte do corpo de Cristo, mas nós também somos a igreja. Amém? Templo vivo do Espírito Santo. E aí? Como você vai ser visto diante do Senhor? Qual vai ser a crítica, qual vai ser o elogio, qual é a promessa que vai ser separada para você? Boa pergunta, né? Reveja a sua vida espiritual, reveja a sua vida ministerial. Como você está andando, como você está vivendo com Jesus? Porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada. Não pense você que Deus não está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Tudo. Nada fica oculto. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Faça
uma análise da sua vida espiritual. Faça uma análise do seu ministério. Como está o seu ministério? Quantas pessoas você já levou para conhecer Jesus, já apresentou Jesus? Quantas pessoas você já tirou do caminho do inferno? Desviou do caminho do inferno para o caminho da glória. Quantas? Acho bom você pensar nisso. Acho bom nós pensarmos nisso. Para mim também. Para nós todos. Quantos você já tirou do caminho do inferno? Você é tímido? Você é covarde? Você é medroso? Ou você é valente, intrépido, destemido para pregar e anunciar? Vão te chamar de chato? Não importa. Vão te chamar de maluco? Não importa. Vão te chamar de crente? Não importa. Vão te chamar de Bíblia? Não quero nem saber. Eu vou obedecer. Importa mais agradar a Deus do que agradar os homens. Importante é agradar a Deus. Importante estar de bem com o Senhor. Estar em sincronismo com a vontade de Deus. O importante é viver a palavra de Deus. Não viver aquilo que vou agradar o homem A, B ou C. Vai sim agradar a Deus. Vamos orar por isso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, crendo que a Tua palavra é viva, poderosa, eficaz, para fazer, Senhor, tudo aquilo que a Tua palavra nos promete, Senhor. Por isso nós cremos que Tu está no controle de todas as coisas. Nós cremos que Tu és verdadeiro, que Tu és fiel, que a Tua palavra é viva e eficaz, que a Tua palavra sempre se cumpriu e vai continuar se cumprindo pelos séculos dos séculos. Nós oramos abençoando a cada um, Senhor, que está agora pensando como está a sua vida espiritual, como está a sua vida ministerial, como está a sua comunhão com Deus, como está o seu temor a Deus, como você tem honrado a Deus, como você tem vivido e praticado a palavra de Deus. Isso é que importa. Isso é o mais importante para você. Porque um dia nós teremos um caminho para seguir. Jesus está voltando. Um dia nós teremos um caminho para seguir, um caminho da vida, vida em abundância, vida eterna, e um caminho da derrota e da morte eterna. Você pode escolher. Você tem liberdade para escolher, livre-arbítrio, para escolher. É com você. É com você. Tudo aquilo que nós tomamos uma decisão tem uma direção. Tem uma bênção ou tem uma maldição. Aí nós vamos escolher a quem você quer agradar. A quem você vai servir? Boa pergunta. Se você refletir, nós refletimos. Pai, em nome de Jesus, abençoe meu irmão, minha irmã que está ouvindo agora, participando desse culto, dessa palavra, para edificar o Teu reino, falar das coisas concernentes ao reino de Deus, como nós lemos em Atos 1, capítulo 1, versículo 3, se não me engano, que nós acabamos de ler aqui. Só o Senhor reina em nossas vidas, só o Senhor opera em tudo e em todos, só o Senhor tem poder para fazer essas grandes e maravilhosas obras. Em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus. E é por isso que nós vamos continuar, Senhor, fazendo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Opera, Senhor, através da Tua palavra, transformando, ressuscitando, convertendo, curando, libertando vidas. E, Senhor, dando a oportunidade a cada um, mostrando o caminho a cada um, como ser revestido de poder e autoridade, como ser revestido do poder do Espírito Santo de Deus, para operar por Ti e para Ti aqui na terra, fazendo a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus que está nos nossos corações, esse amor inconfundível, incomparável, inigualável, inquestionável, que Jesus Cristo colocou em nossos corações, por vidas, por almas, por amor ao Seu nome, por amor à Sua palavra,
Abençoa, Pai. E que Jesus Cristo, nosso advogado, continue advogando as nossas causas junto ao Pai. Que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja cada dia mais nos mostrando o caminho para que possamos servir todos os dias da nossa vida. E para o Senhor, para fazer a sua obra, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, para a glória do teu nome e do teu reino. Em nome de Jesus. Amém.